Olá, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui e é motivo de estarmos felizes, porque Deus permitiu que isso acontecesse. E eu quero compartilhar mais um pouco a palavra de Deus com os irmãos. Nosso texto hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nossos versículos são do 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Irmãos, mas nós não podemos nos atentar a esse trecho das Escrituras, sem antes olharmos o que veio antes. Como assim? O nosso texto que lemos começa da seguinte forma do versículo 25. Por isso vos digo. Por isso vos digo. Essa é uma expressão que dá continuidade ou chega a uma conclusão de um ensinamento que já vinha sendo ensinado. Vou explicar melhor. Vamos supor que eu fale com os irmãos sobre o coronavírus. E eu digo o seguinte: olha, esse vírus é assim, assim, assado. Por isso que o torna tão perigoso. Por isso que devemos usar máscaras. É uma expressão que mostra que algo já tinha começado a ser ensinado e está chegando à sua conclusão. Quando Jesus ele fala essa expressão, ele já estava ensinando algo para aqueles seus discípulos. Então precisamos olhar o que Jesus já estava ensinando para compreendermos melhor esse trecho da Bíblia. Então, ao voltarmos um pouquinho, vamos ver que Jesus ele ensina sobre dois tipos de tesouros. Veja comigo o versículo 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Falar desses dois tesouros é muito importante, porque aquele tesouro que você priorizar, o seu coração estará nele. Versículo 21, Jesus diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E esses dois tesouros que Jesus ele diz, depois ele vai falar que são dois tipos de senhores. Versículo 24 fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nesse versículo 24 ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Essa palavra servir, ele mostra o papel de um escravo. Um escravo, ele deveria servir com fidelidade o seu senhor. Um escravo não poderia ter dois senhores. E podemos até trazer essa ideia para os nossos dias. Como assim?
Vamos supor que o irmão tenha 2 empregos e, consequentemente, tem 2 patrões. E um patrão, ele é muito legal com você, te ajuda, quer que você cresça, lhe dá várias oportunidades para você crescer e tudo mais, e você gosta muito desse. O outro patrão, ele é mais carrasco, mais duro, cobra você e não gosta muito de você. Ou pode até ser que ele é normal, não quer nem bem nem mal, mas o outro quer muito bem para você. Então, consequentemente, você vai passar a gostar mais daquele senhor que quer te ajudar. E ao longo do tempo, você vai se familiarizar mais com ele, vai se dedicar mais para ele, e o outro você vai começar a desprezar, você vai começar a odiar. É o que Jesus está nos ensinando. Não pode ter 2 senhores. Não pode servir a 2 senhores, senão você vai dedicar um e vai desprezar o outro. Amar um e vai odiar o outro. E Jesus explica que esses 2 senhores quem são. No final fala que é Deus e Mamon. Mamon, para quem não sabe, é uma definição para riquezas. Eu trouxe uma definição do dicionário Vini para os irmãos, diz assim. É uma palavra aramaica comum para aludir riquezas. Gesênio considera que essa palavra é derivada de uma palavra hebraica que significa tesouro. E Jesus ele personifica essa palavra a fim de indicar um Deus das riquezas em contraste com o Deus dos céus. O problema, irmãos, é importante ressaltar, o problema não é dinheiro. Não é dinheiro, mas sim um amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,10 o seguinte: porque o amor ao dinheiro é raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Para mostrar que o problema não é dinheiro, tem pessoas que são ricas, mas não têm esse apego, esse amor ao dinheiro. E tem pessoas que são pobres, não têm dinheiro, mas têm um desejo, um amor muito grande ao dinheiro. E com isso, o problema sendo esse amor, é você colocar um altar para o dinheiro no seu coração. E por isso acaba sendo idolatria. Mas Jesus ele nos indaga a avaliarmos quais desses tesouros ou senhores é mais digno da nossa devoção, da nossa dedicação. E Jesus nos ensina que devemos comparar a durabilidade desses tesouros. Um é corruptível, o outro é incorruptível. Jesus disse, não ajuntais tesouros onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem consomem, nem ladrões minam e roubam. Ou seja, um tesouro é corruptível. Ele pode pegar ferrugem, vamos dizer assim, é o termo que Jesus usou. O outro não, o outro é eterno. Nada pode prejudicar esse tesouro. E também devemos avaliar pelo valor real dos 2 senhores, entre Deus e Mamon. É decidido pela visão, pelo desejo, pela ambição, vamos até usar esse termo. Versículo 22 e 23 diz assim, a candeia do corpo são os olhos. Eu vou ler desde o 21, para pegar a sequência. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Versículo 24 de novo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Todo ser humano, vamos dizer, tem uma ambição, vamos usar esse termo, ou uma motivação de vida. Algo que faz a vida ter sentido para ela. E para muitos a ambição, esse desejo, a motivação de vida está sendo o dinheiro. E se o dinheiro é prioridade na sua vida, você escolheu servir a Mamon, as riquezas.
Mas somente depois de avaliarmos entre esses dois tesouros, esses dois senhores, estaremos prontos para fazermos uma escolha. E somente depois dessa escolha estaremos preparados para ouvir o que Jesus disse no nosso texto inicial, no trecho bíblico. E essa escolha entre esses dois senhores, qual devemos servir, afetará a nossa atitude para com ambos. Se escolhermos servir a Deus, não ficaremos ansiosos sobre um deles, no caso aquele que rejeitamos, mas iremos nos concentrar naquele que escolhemos servir, que é Deus. Jesus agora vai nos dar razões porque não devemos andar ansiosos sobre as questões da vida, se escolhemos servir a Deus, a se dedicar a Deus. Jesus vai repetir 3 vezes sobre isso, para não devemos ter ansiedade. Ele fala no versículo 25, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. No versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo. E no versículo 34, não vos inquieteis. Ele repete 3 vezes que não devemos ficar ansiosos. Por isso, o tema da minha mensagem hoje é não andando ansioso. Não andando ansioso. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus e Pai que está nos céus, te louvamos, Senhor, por mais esse dia e pedimos as tuas bênçãos, a tua graça, Senhor, para andarmos, para nos atentarmos, Senhor, para a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a te servir e servir exclusivamente ao Senhor. Nos ajuda a não ficarmos ansiosos nessas questões da vida. O Senhor mesmo nos orienta a não ficarmos assim, mas às vezes, Senhor, é tão difícil. Nos ajuda, ó Pai, para viver conforme o que o Senhor deseja. Perdoe nossos pecados e nossas falhas, perdoa-nos quando ficamos ansiosos, perdoa-nos quando duvidamos do Senhor. Pedimos no nome santo e precioso do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aquele que escolheu servir a Deus não deve estar preocupado ou ansioso em 3 áreas que Jesus separou. Versículo 25 fala o seguinte, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de... Rapidinho, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. 3 áreas que Jesus fala, e no versículo 31 repete as mesmas áreas. Ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas podemos dizer que essas 3 áreas são as bases do que o ser humano precisa. Jesus, ao falar que não devemos ficar ansiosos nessas 3 áreas, é importante dizer que Jesus não está falando que nós não precisamos, pois ele mesmo disse que o Pai sabe que precisamos. O versículo 32 fala assim, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus ele sabe que precisamos e Jesus ele nos ensina a orar, pedimos essas coisas. No início do nosso capítulo 6, Jesus vai ensinar sobre a oração, o Pai Nosso. E Jesus no versículo 11 diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ensina que precisamos e devemos até pedir para Deus. E no versículo 8, Jesus diz assim, ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Deus ele sabe que precisamos. Mas então, o que Jesus quer nos ensinar? Ao falar que não devemos ficar ansiosos quanto a essas coisas que precisamos. Irmãos, se a nossa vida dependesse exclusivamente dessas coisas, como comer, beber, vestir, e aqui é um resumo, como eu disse, do modo geral que precisamos,
Mas se vivermos apenas para essas coisas, aí sim deveríamos ficar ansiosos. Mas não, a nossa vida não resume a essas coisas. A nossa vida não deve ter como prioridade essas coisas. A nossa prioridade que precisamos ter não se resume a essas coisas, mas sim a prioridade, Jesus ele disse, que é o reino de Deus. Veja comigo o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma questão de prioridade. Qual está sendo a sua prioridade? Se sua prioridade é as coisas que o corpo precisa, é as coisas que o mundo tem para oferecer, então você deve ficar preocupado com essas coisas. Mas se a sua prioridade é o reino de Deus, a justiça de Deus, então essas coisas que precisamos, nós não devemos ficar ansiosos. Mas se a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, mas precisamos dessas coisas, como comer, beber, vestir, como não ficar ansioso? Se precisamos, como não ficar ansioso? Jesus, ao ensinar que não devemos ficar ansiosos, ele nos convida a observar. Veja comigo no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. As alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus nos convida a olhar e observar as aves dos céus. Observar a sua criação. Penso eu que muitos de nós têm perdido essa habilidade ou essa técnica da observação. Talvez pela correria do dia a dia temos perdido isso, pela rotina da nossa vida, ou até pela falta da natureza. Hoje vivemos em um mundo de concreto. Mas muitas pessoas perderam essa habilidade de observação. E nessa quarentena, eu aprendi a observar mais, principalmente o pôr do sol. Todo final da tarde, eu olho para a janela e vejo o pôr do sol. E como é algo incrível, algo lindo, maravilhoso. É uma variedade de cores. É impressionante como a criação de Deus ela é bela. É incrível. E falando do sol, só uma ilustração. Nenhum ser humano fica ansioso por conta do sol. Se ele vai aparecer amanhã ou não. Nós não ficamos preocupados com isso, não é verdade? Por quê? Porque o sol, ele sempre aparece. Desde a fundação da Terra, o sol todo dia, ele está batendo seu ponto ali. Nós não ficamos ansiosos. O que eu quero trazer com essa ilustração do sol, irmãos? É que a nossa vida deve ter a preocupação com o que temos do sol. Nós não ficamos preocupados, porque sabemos que Deus ele planejou o sol aparecer todos os dias. Ele tem cuidado da sua natureza. Ele tem cuidado da sua criação. Então, irmãos, devemos ficar também tranquilos, sem ansiedade, sabendo que Deus ele tem cuidado de nós. Sabendo que Deus ele não nos abandona. Que Deus ele não deixou a sua criação. E eu fico também pensando o seguinte: como através da criação, da natureza, podemos ver a glória, a majestade, o poder, a exaltação que Deus tem, o tamanho do nosso Deus, podemos ver pela criação. Os irmãos lembram de Jó. Depois que tudo Jó passou, como ele perdeu os seus filhos, como ele perdeu sua saúde, como ele perdeu seus bens, Jó ele questiona até Deus o porquê de tudo isso. Depois Deus, ele começa a falar perguntas a Jó, dizendo: Jó, onde estavas tu quando eu formava os firmamentos aqui na terra? Onde estavas tu, Jó, quando espalhava as estrelas no firmamento nos céus?
Onde estavas tu, Jó, quando cercava as águas no mar aqui na terra? Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu? E Deus naquele momento estava revelando a Jó a sua grandeza, o seu poder, a sua exaltação. E Jó começou a entender, a compreender isso. E Jó disse a Deus, Deus, Senhor, agora eu entendo. Sei que tudo podes. Eu sei que nada, Senhor, pode frustrar os seus desígnios. Antes, Senhor, eu só te conhecia por falar, mas agora meus olhos podem te contemplar. E eu me abomino nas cinzas e no pó. Jó começou a entender, a compreender o quão grande era o seu Deus. O quão grande em poder, em força, em benignidade, em verdade, em justiça. Irmãos, precisamos também saber quem é o nosso Deus, o quão grande é Deus. Quanto mais sabermos disso, menos ansiosos ficaremos, porque sabemos que Deus, Ele cuida, sabemos que Deus ele é grande, que Ele é poderoso. E podemos ver um pouco disso, da grandeza de Deus, pela criação, pela natureza. Olha como a natureza é bela, olha quantas coisas Deus tem feito. E Jesus ele nos convida a refletirmos sobre a sua criação. Como ele Deus cuida. Ele nos convida a refletirmos sobre um pássaro. E ele diz, olha, observai, olhai as aves dos céus. Nem semeiam, nem se ajuntam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial cuida delas. E no final Jesus ele nos faz refletirmos. No final do versículo 26. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós não temos, irmãos, muito mais valor do que uma ave? Deus ele cuida tão bem de uma ave. E devemos perguntar, poxa, não temos mais valor do que elas? Devemos pensar um pouco nisso. Se temos um valor para Deus. Irmãos, Jesus veio ao mundo morrer para salvar quem? Para salvar uma ave? Não. Para nos dar a vida eterna ao ser humano. Paulo ele diz em 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio salvar a humanidade, veio salvar você, veio salvar a mim. Deus tem mais prioridade em nós do que em outras coisas. Devemos saber qual é o nosso valor. E Jesus ele não dá um valor. É o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado por mim e por você. Jesus nos dá valor. Precisamos saber disso. Precisamos observar o poder de Deus e o cuidado que Ele tem de nós. Ele tem proporcionado um cuidado para nós. E saber que somos preciosos aos olhos de Deus. Jesus nos ensina que precisamos saber disso. E também Jesus ele nos ensina que ficar ansioso é inútil. No final é inútil. Versículo 27 diz assim, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode fazer isso? Jesus nos leva a refletirmos de novo. Será que a ansiedade, preocupações, pode nos ajudar em alguma coisa? Ele diz que ninguém pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura. Jesus poderia estar falando da estatura realmente do corpo. Um côvado seria na faixa de 45 centímetros e alguns dizem que é 50 centímetros. Mas também a frase grega, eu estava vendo, pode referir também a um aumento de vida, a duração da vida. E ninguém pode aumentar a sua vida. Ninguém pode aumentar tanto a sua estatura, vamos dizer assim, e tanto também como a duração da sua vida. Mas é impressionante como a ansiedade pode diminuir a vida. Nós não podemos aumentar, mas a ansiedade pode diminuir. Muitas doenças são causadas pela ansiedade. Vou dizer só algumas, como gastrite, úlceras, taquicardia, hipertensão, entre outras coisas. E eu li de um psicólogo
Ele é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami e em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Ele diz que a ansiedade é o pior de todos os males psicológicos. E ele diz o seguinte, que a ansiedade é um gatilho para desencadear outros transtornos. Ansiedade é algo terrível e pode prejudicar a nossa vida, a nossa saúde e fazer assim diminuir a nossa vida. Ansiedade, irmãos, no final das contas, ela é inútil, porque não muda nada. Não muda nada. A mente fica pensando em várias coisas, mas sem agir. Isso não muda nada em nossa vida. Irmãos, a ansiedade, preocupações, ela nos imobiliza. Mas a confiança em Deus nos leva à ação. A ansiedade é inútil, mas a confiança em Deus, tudo podemos fazer em Cristo que nos fortalece, nos leva a agir. E a ansiedade também, irmãos, está ligada pela falta de fé. Ela é tanto inútil, mas ela está ligada à falta de fé. Veja comigo no versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Deus não vai cuidar muito mais de você, homens de pequena fé? Se Deus veste o campo, Ele cuida das aves, não vai cuidar de você, homem de pequena fé? No final do versículo 25, Jesus diz assim, ó, eu vou ler o versículo 25 inteiro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus, ao falar que a vida é muito mais valiosa, ela é maior do que o mantimento e o corpo maior do que o vestuário. Se Deus cuida já do maior, da nossa vida, do nosso corpo, por que Ele não vai cuidar das coisas menores, como mantimento ou um vestuário? Jesus, irmãos, vai trazer a ilustração da ave, como eu disse, para nos mostrar o cuidado que Deus tem de nos alimentar também. E as flores para ilustrar o cuidado de vestir. Versículo 26 fala da ave e do versículo 28 a 30 fala sobre o campo, as flores. Mas agora pode surgir uma dúvida. Quer dizer que Deus vai nos alimentar e vestir é só ficar sentado esperando? Porque as flores não fazem nada. O texto mesmo diz, ó, nem fiam nem trabalham, e Deus as veste. Então devemos ficar sentados esperando Deus vai trazer todas essas coisas? Não, irmãos. Não estamos isentos de trabalhar para ganhar vida. Paulo ele vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, o seguinte: porque quanto ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Deus usou as aves e as flores como evidências da capacidade de Deus para nos alimentar e vestir, como vimos. Mas como Deus alimenta as árvores? Um exemplo. Como Deus faz isso? Deus ele coloca comida na sua mão e estende até o bico da ave, por exemplo? Não, Deus ele não faz isso. Mas Deus ele providencia na natureza os recursos necessários para o alimento delas. Correto? Deus ele preparou toda a natureza para ter alimento, ter frutos, para elas irem e se alimentarem. E como Deus veste as plantas?
ela nem trabalham nem fiam. Mas Deus as veste com um processo complexo que ele criou. Elas extraem, elas puxam do solo os nutrientes que precisam. Elas retiram do sol o nutriente, o seu sustento também. Assim Deus faz com os seres humanos. Deus ele nos proporciona tudo o que precisamos. Deus ele proporcionou frutas, legumes. Deus proporcionou o sol. Podemos pegar a vitamina do sol, os nutrientes das frutas, dos legumes. Deus proporcionou a água. Deus proporcionou a chuva. Irmãos, Deus ele proporcionou um ambiente para o nosso sustento. E Deus, e com tudo isso, com o alimento e tudo mais, podemos ter uma saúde muito boa. Deus ele nos proporcionou uma inteligência. Tudo para aplicarmos no que Deus ele já proporcionou. Irmãos, Deus ele proporcionou para termos uma saúde para trabalharmos. Antigamente as pessoas trabalhavam na agricultura, elas mesmas plantavam o seu alimento. Hoje nós não, né? Temos a tecnologia aí. Mas Deus nos deu saúde, inteligência para trabalharmos e assim ganhar o nosso pão. Então Deus fornece um meio, e Ele forneceu muito bem tudo o que precisamos, mas precisamos fazer a nossa parte também. E o meio que Deus usa são diversos também. E não é falta de fé usar os meios que Deus proporciona. Como assim? Quero falar sobre um missionário que teve. O nome dele é Hudson Taylor. Ele foi um missionário na China. E na sua primeira viagem para a China, em 1853, ele estava em um navio. E de repente surgiu uma tempestade muito violenta. E ele pensou, se ele usasse o salva-vidas, iria desonrar Deus, desonrar o nome de Deus. E com isso ele se desfez do seu salva-vidas, porque ele pensou nisso. Mas depois ele refletiu, ele pensou, e ele chegou a uma conclusão que ele estava errada. E ele disse o seguinte, olha, o uso de meios não diminui a nossa fé em Deus. E a nossa fé em Deus não impede que usemos qualquer meio que Ele tenha fornecido para a realização dos seus propósitos. Deus ele nos deu inteligência para fabricarmos coisas a usarmos em nosso favor. Irmãos, não é falta de fé hoje usarmos a máscara. Porque Deus não deu sabedoria, deu inteligência a saber que um vírus, podemos parar a sua ação um pouco com uma máscara. Deus não deu inteligência e o ser humano pensou nisso. Então não é falta de fé usarmos máscaras. Devemos usar os meios. Não é falta de fé. É pensar nisso. Não é falta de fé, e sim até sabedoria, vamos supor. Vamos supor, tem dois caminhos para andar. Um caminho, ele é mais curto, que leva a seu objetivo, mas esse caminho é mais perigoso. O outro caminho, ele é mais espaçoso, mas ele é mais tranquilo para você andar nela. Se você não pode pensar, olha, eu vou andar nesse caminho mais curto, mesmo sendo perigoso, porque Deus vai me proteger. Eu confio em Deus. Seria uma falta de fé andar num caminho maior. Não. Seria até você tentar Deus pensar nisso. A Bíblia diz que muitos tentaram a Deus e pereceram. Não é falta de fé ter os cuidados da vida. Não é falta de fé usar os meios que temos. Não, Deus não deu capacidade para isso. Mas mesmo que Deus nos providencie os meios, devemos fazer a nossa parte e também não tira a nossa responsabilidade de ajudarmos ao próximo. Jesus aqui afirma que Ele cuida dos seus filhos, proporcionando o que precisamos. E que devemos fazer a nossa parte. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que devemos ajudar o que tiver necessidade, o que tiver precisando.
E várias passagens da Bíblia falam sobre isso. Um exemplo é Efésios 4:28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Romanos 12:13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Jesus vai dizer que quem ajuda alguém está fazendo isso por ele mesmo, fazendo pelo próprio Jesus. Mateus 25, do versículo 35 ao 40, Jesus fala o seguinte: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha só, ajudando ao próximo, estamos fazendo ao próprio Deus. E Provérbios 25:21 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Jesus não tira nossa responsabilidade em ajudar o próximo. Mesmo que ele proporciona os meios, tem pessoas que passam por necessidade. E Jesus fala muito sobre isso, ajudar o próximo. Tem a parábola do bom samaritano, um exemplo, e tantos outros versículos. Não tira a nossa responsabilidade de ajudarmos ao próximo, irmãos. Mas, entre tudo isso, que Deus ele proporciona os meios, é inútil ficar ansioso, devemos ajudar o próximo. Deus ele sabe o que precisamos. Deus ele sabe, irmãos, tudo isso que precisamos. Versículo 32 eu já li, mas eu vou ler novamente. Porque todas essas coisas, gentios, procuro. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus ele sabe. Mas é importante falar o seguinte: é diferente falar o que precisamos do que queremos. Muitas vezes queremos coisas que nós não precisamos, mas queremos. Mas Deus ele providencia os meios para aquilo que precisamos. Deus providencia os alimentos, Deus proporciona, vamos supor, o sol para a vitamina, Deus proporciona saúde para trabalharmos. Mas não quer dizer que Deus vai nos dar tudo o que queremos. É diferente. E também, irmãos, precisamos nos atentar ao que realmente importa. O que realmente deve ser a nossa prioridade. Versículo 33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos saber a nossa prioridade. Isso leva lá para o início, quando Jesus diz sobre os 2 tesouros. Qual o tesouro que você decidiu priorizar em sua vida? Qual Senhor você decidiu servir? Qual está sendo a sua prioridade, irmãos, em sua vida? Devemos pensar sobre isso. Porque se for Deus, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos das coisas para o sucesso da nossa vida? Precisamos. E Deus sabe sobre isso. E Deus vai nos ajudar. Mas precisamos lutar também. Mas precisamos saber qual é a nossa prioridade. Qual deve ser a nossa dedicação maior. No versículo 31, Jesus fala sobre a proibição contra a ansiedade. No versículo 32, ele diz que os gentios procuram essas coisas. E é interessante, ele fala procura. É uma, vamos dizer, ambição, como eu disse antes. É o que eles priorizam na vida. Eles procuram essas coisas. Procuram tudo que o mundo oferece. Mas a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. O desejo dos gentios que não conhecem a Deus está focalizando nessas coisas, na matéria. Mas não deve acontecer ao cristão.
Porque sabemos que o Pai Celestial sabe o que precisamos. E o nosso objetivo principal deve ser o reino de Deus. E também Jesus nos adverte sobre no versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus não está nos ensinando que não devemos planejar as coisas. Porque devemos. Jesus certa vez deu uma ilustração sobre aquele que iria construir uma casa. Ele diz, olha, se você que vai construir uma casa não planejar tudo o que precisa e chegar no meio da construção, vai faltar as coisas. Ele ensina a planejarmos. Mas a ansiedade é diferente. A ansiedade, você vai sofrer por aquilo que está no futuro. É diferente de planejarmos. E Jesus diz, ó, devemos viver cada dia. Viva, irmãos, cada dia planejando o futuro, mas não ficar ansioso quanto a isso, porque isso é inútil. Isso é inútil. E ele diz, ó, basta cada dia o seu mal. Já vivemos bastante dificuldade no dia presente. Por que ficar ansioso pelo dia da manhã, se já temos bastante dificuldade, já temos muito o que fazer nesse dia? Irmãos, Jesus ele nos mostra que não devemos ficar ansiosos. Primeiro, não precisamos ficar ansiosos, porque Deus ele cuida dos seus. Deus ele cuida de nós e preocupa e sabe o que precisamos. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Devemos lutar, como eu disse, com certeza trabalhar e tudo mais. Mas a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Qual está sendo a sua prioridade? Que Deus vos abençoe e lhe ajude. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima.